boa tarde ou boa noite, começando mais um Talkenização pra vocês. Gente, hoje o bate-papo vai ser muito legal. Vitor aí, que é cofundador da Play for Change, tá com a gente e a gente vai bater um papo super legal. Ele vai contar um pouquinho mais sobre esse projeto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vitor, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Olá, Flavinha. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que sou um admirador da Lick há muito tempo. Conheço o Dani, conheço o El. Converso bastante com a Lick hoje. Posso até compartilhar um pouco do que a gente está planejando para o futuro entre a Play for Change e a Lick. Então, tem algumas coisas legais acontecendo. Então, vai ser muito bom compartilhar um pouco da história da Play for Change e até um pouco da minha visão também no mundo de blockchain. Muito legal, muito legal. Você está há quanto tempo no mercado cripto? Então, eu fiz carreira na PwC. Nos últimos 12 anos eu trabalhei pela PwC entre Brasil e Estados Unidos. E eu sempre fui da área de tecnologias emergentes. Então eu ajudava clientes com transformação digital. E em 2016 eu me deparei com um relatório da PwC falando sobre as tecnologias mais disruptivas e que mais impactariam os negócios nas próximas décadas. E eu já estudava sobre inteligência artificial, sobre realidade virtual, então eu estava sempre ligado nessas novas tecnologias. E ali foi a primeira vez que eu vi blockchain. E para mim era uma coisa nova. Desde então eu não consegui parar de estudar. E para mim o que mais me motivou e me interessou pelo tema foi agora a possibilidade de democratizar o acesso aos sistemas financeiros. E na PwC eu fazia muito também a parte de transformação social, eu lidava com muitas ONGs lá fora, e eu vi, pela primeira vez, eu via isso muito na internet, que democratizou a informação. E aí agora eu vi com o blockchain uma possibilidade de democratizar o acesso ao valor. E as duas juntas trariam isso. Isso me fascinou de um jeito que eu entrei no rabbit hole, comecei a estudar sobre Bitcoin a princípio, Ethereum, e fui desde então, todo ano tem algo novo, alguma narrativa nova, NFTs, games, DAOs, e eu sempre gostei muito de inovação. Tento manter minha cabeça aberta para essas tecnologias, esses novos modelos, isso me fascina muito. Isso é muito legal, porque você falou que começou por blockchain, né? Que geralmente quem começa assim no mercado cripto começa ali pelo Bitcoin, aí conhece blockchain, né? Daí começa a ver isso. E isso é uma das coisas que eu comento aqui sempre quando a gente grava podcast, porque na verdade o mercado cripto e tudo só existe, né? Graças à blockchain, que é uma tecnologia do caramba, né? Se a gente for falar, cara, muita coisa pode ser construída na blockchain. Então, tanto que eu lembro que em 2019 o presidente da China ele falou, olha, para as empresas, usem blockchain. Porque realmente, tipo, é uma coisa que vai mudar e a gente precisa usar. E pode ser utilizada para diversos tipos de coisas. Então, realmente é apaixonante. Mas eu lembro quando eu comecei a estudar blockchain, que eu falei, cara, o que é isso? Parecia um bicho de sete cabeças, assim. Na época não tinha tanta informação. Eu falei, meu, isso aqui é muito complicado. Depois que você entende, aí você fala, meu Deus do céu, isso aqui é apaixonante. Cara, como assim? Como assim? Ninguém tinha E é pensado nisso complexo, aí. realmente. E precisam de diversas peças para montar o quebra-cabeça. Uhum. Na PwC, eu tive algumas, que talvez um pouco de conhecimento de contabilidade, um pouco de conhecimento de tecnologia, em bancos de dados, e aí me gerou interesse em dinheiro, história do dinheiro que você precisa entender, história da internet. Você vai juntando essas pecinhas e começa a fazer cada vez mais sentido do porquê a gente precisa e se torna uma revolução, realmente. Blockchain se tornou, eu fiquei obcecado por isso, e não só cada história que eu ouvia de uma mulher no Afeganistão que não podia ter uma conta bancária, ela começa a usar Bitcoin para transacionar e para gerar valor. Eu falo, isso é liberdade, isso é muito mais do que somente ficar rico. Tem muito mais por trás ali de fundamentos que me prenderam, me faziam cada vez mais descobrir o que era possível. E ver essa adoção pela África, pela Venezuela, de países que não confiam tanto na sua moeda, e questões muito mais geopolíticas, eu falei, caramba, é muito maior do que eu imagino, e a gente nem sabe o tamanho que isso vai ser. E cada ano a gente descobre algo novo, né? Porque quando você vai a fundo, você estuda o mercado, você estuda blockchain, você estuda Bitcoin, você estuda, enfim, vai entendendo realmente. Você vê, você sai desse olhar, tipo, do investidor que só tá ali pelo dinheiro, e você vai para um olhar muito mais, tipo, cara, as pessoas precisam olhar para isso, né? É a liberdade realmente que a gente tem, a liberdade que proporciona para todo mundo. E isso é apaixonante. Eu até, falando agora de DeFi, eu lembro que eu entrevistei uma menina que é a Miquela. E a Miquela, ela morava na... Você conhece a Miquela? Comecei agora no Ethereum São Paulo. Ai, que Ela tava legal. lá. E a Miquela, ela falou que, tipo, ela veio da comunidade, tudo, e que pra conseguir, né, um empréstimo, pô, ela chegava lá e no banco e dava de cara e o banco falava, não tem aqui pra você não. E DeFi mudou a vida dela, porque através do DeFi ela consegue ser o próprio banco dela, né? Ela consegue prestar dinheiro, consegue ser o próprio banco. E foi incrível, assim. Então eu falei,
cara, né? Olha o quanto a gente olha muito para a parte de dinheiro, 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 e na verdade o quanto todo esse mercado ele consegue mudar a vida das pessoas, né? E aí eu acho que tem muito a ver com o projeto de vocês, né? Essa inclusão realmente. Que é isso que eu quero saber. Eu tô louca pra saber, que eu falei pro pessoal no começo. Que é, né? Qual que é a ideia do projeto de vocês? E é isso mesmo. Pelo propósito do blockchain ser inclusivo, esses novos sistemas que estão sendo construídos são abertos. Eles estão ali para todo mundo que aprender a usar, que tiverem habilidades ali para transacionar, terem acesso a essas novas formas de crédito, novas formas de levantar capital, de investir. Então é questão só da informação chegar nesses lugares. E para mim, sempre foi prioridade fazer com que essa informação chegasse nos lugares que mais precisavam dela. Então a gente tem hoje ainda 1,7 bilhões de pessoas que não têm uma conta bancária, não têm acesso a produtos financeiros. No mundo de hoje, então, regiões remotas, né? E agora com o blockchain pode ser solucionado, porque a internet está chegando em cada vez mais lugares. Hoje tem mais de 5 bilhões de pessoas com acesso à internet. Com celulares, o smartphone é o nosso veículo de utilizar o nosso novo dispositivo. Quando você conecta a carteira digital, abriu as portas, equaliza tudo. E a pessoa, independente de ela tá, pode ser na Nigéria, pode ser na Rocinha, no Chapadão, onde a gente está hoje também. Ela tendo esse conhecimento, ela consegue transformar a vida dela. Então, é uma tecnologia muito poderosa. Ao entender cada vez mais isso, ano passado ficou insustentável meus projetos na PwC. Eu tentei por um tempo lá criar a prática de cripto lá dentro, consegui conectar com muita gente e vejo eles também já entendendo o valor disso, até porque em 2016 eles já publicaram um relatório sabendo que blockchain era... Eles sabem que estão se posicionando para isso. Mas eu decidi tirar um sabático no ano passado e fiquei 6 meses viajando. Nesse sabático, eu vi um documentário nas Filipinas, onde Axie Infinity, um jogo, estava transformando uma região das Filipinas, onde pessoas começaram a jogar um jogo que gerava uma renda básica para eles. Eles conseguiam se manter, muitos deles estavam desempregados com a pandemia. E aquilo, para mim, foi mais uma peça que me deu um insight. Eu estava viajando com o Henrique, que é o cofundador da Play14, e com o Jeff, que me ligou, falando, assiste esse documentário. Que eu já conversava com eles, eu era aquele maluco que falava de cripto e blockchain para família e para... A gente é picado, né, pelo mosquitinho da paixão, e daí a gente começa a falar pra todo mundo. Daí a gente vira aquela pessoa meio insuportável. O que você fala? Ai, não começa a falar de cripto que ela não vai parar de falar de cripto. E hoje, a maioria dos meus amigos já estão participando da Play14, inclusive. Então, a Play14 surgiu ali, nesse call que a gente teve, falando por que a gente não usa os jogos como uma ferramenta de inclusão? E daí seria uma ferramenta de engajamento, onde as pessoas aprenderiam a baixar uma carteira digital, eles ganhariam token, e iriam interagir com essa tecnologia de uma forma muito mais natural e nem perceberiam que estavam entrando no mundo do blockchain, sem saber. E foi uma ideia que a gente teve, meio louca, chamar isso de Play for Change, porque envolve games, envolve mudança social, impacto social. Sim. Começamos. Nós três somos de Salvador, então nós somos amigos de infância, nós crescemos juntos. Apesar de Henrique estava morando na França na época, eu moro hoje nos Estados Unidos, e o Jeff morava em Salvador. E a gente fez uns testes, a gente falou, qual o maior impacto que a gente pode causar? Acho que são em regiões menos representadas. Seriam regiões, favelas, regiões que não têm esse acesso, onde a maioria das pessoas tem a realidade difícil, onde as oportunidades não chegam lá, é um pouco escasso a realidade deles. Então, se a gente coloca essa tecnologia lá dessa forma, eu acho que a gente pode priorizar isso. Pode levar um tempo maior, pode a energia ser maior, porque as pessoas nunca ouviram falar, talvez, claro. Mas a gente falou, vale a pena. E a forma de acessar essas comunidades foi através de ONGs. Nós fizemos parcerias com ONGs a princípio. E era muito curioso, porque nossas reuniões eram por Zoom, a gente fazia reuniões com líderes de comunidade, com ONGs, explicando o que era Bitcoin, explicando o que era Ethereum, trazendo algus conceitos de NFTs. E eram 3 malucos que não tinham nenhuma validação, nenhuma prova de conceito, trazendo uma solução que talvez poderia funcionar. A gente começou em Salvador, com mulheres de entre 30 e 60 anos, que nem seria o público mais fácil, talvez jovens para jogar. Sim, você pensa assim, no primeiro público, os adolescentes ali, que é mais fácil, né? Mas foi uma ONG que trouxe essas mulheres porque elas eram ambulantes do pedágio, vendiam água, os filhos estavam com elas queriam dar melhores oportunidades, educação, e elas resolveram participar de uma sessão com a gente, pessoalmente. E foi muito legal que no dia seguinte elas estavam jogando Axie e 1 horinha do jogo elas ganhavam a mesma coisa do que 8 horas, 9 horas na rua ali. Então pra gente, isso validou algumas coisas. Falou, pô, se elas estão fazendo isso e elas tiveram uma carteira numa corretora, então ela conseguia converter o dinheiro do jogo ali, o token do jogo de utilidade em real e comprar na vendinha no dia seguinte comida para os filhos delas. Ali pra gente foi uma coisa que a gente falou, pode dar certo, eu acho que tem alguma coisa aqui. E a partir de então, a gente começou a se reunir com outras ONGs de outros estados. No Rio de Janeiro foi onde a gente cresceu mais rápido, porque a gente tinha um suporte de startups sociais, a Impacto faz parte uma startup que faz curadoria de ONGs e facilita um processo de doação.
Então a gente conseguiu criar um ecossistema com eles, onde a curadoria das ONGs que vinham para a gente eram ONGs sérias, que já queriam fazer algo inovador. E a Educar Mais foi a segunda ONG que a gente colocou no nosso programa. Hoje em dia, a Educar Mais, não sei se você conhece a Carol, ela é fundadora da Educar Mais. Não. Eu lembro até hoje, no nosso primeiro call, a gente falou tudo sobre isso. E ela abraçou de cara, assim, ela falou, vamos fazer. Ela começou a história dela levando 30 criancinhas do Complexo do Chapadão na mão, assim, para subir o morro, para uma igreja abandonada para ensinar a ler e escrever. Hoje ela tem mais de 100 e as crianças lá estão aprendendo a construir NFTs, sobre metaverso. Ela virou palestrante em vários eventos de blockchain. Ela hoje faz parte da Ethereum Brasil, da Play for Change, em questões de 8 meses. Uma pessoa ali que há 8 meses atrás não sabia o que era Web3, hoje... Entrou de cabeça no mercado. Vocês lançaram um NFT sobre isso, não? Lançamos. Lançamos no NFT Rio. Uhum. Foi uma campanha que a gente fez com as crianças da ONG dela, que a princípio, no nosso programa lá, os voluntários delas, que eram maiores de idade, jogavam jogos e geravam renda, mas as crianças estavam sempre ali, participando das sessões de educação, e a gente pensou em fazer algo para eles. Então a gente fez uma sessão lúdica sobre o metaverso, sobre NFTs, e aí ao final da sessão, a gente pediu para elas desenharem, que elas desenhassem o que elas imaginam que o metaverso é para elas. E aí o legal é que cada uma colocou a sua perspectiva e a sua história ali. E cada um desses desenhos viraram NFTs, foram mintados e listados. E a gente anunciou a campanha no NFT Rio. A gente não sabia, mas as crianças foram para lá, subiram no palco, compartilharam a experiência com a audiência e todo mundo se comoveu. Foi a galeria dos NFTs, estavam mostrando os NFTs deles digital. E em 2 dias a gente vendeu mais de 400 NFTs. Isso que eu ia perguntar, como que foi a venda dos NFTs, assim, se as pessoas realmente engajaram com a ideia? Engajaram muito com a ideia, porque os NFTs, eles tinham uma causa de impacto, né? A gente chamou eles de NFTs de impacto. Sim. E aí, as vendas dos NFTs seriam utilizadas para comprar computadores e patrocinar a educação dessas crianças pelos próximos 6 meses a 1 ano. Então, a gente resolveu fazer isso e a transparência estava pela impacto também. A gente conseguia fazer prestação de contas e os NFTs do mundo digital consegue causar um impacto real. A gente queria provar que os NFTs também poderiam ser usados para isso e o metaverso poderia ser usado para isso. Sabe o que eu acho legal, Vitor? É que até esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram que um cara falou assim, eu não entendo, eu não vejo ainda valor em NFTs. E de um lado, né, eu lembro quando eu comecei a olhar para NFT, assim, no começo, que eu falei, cara, como assim, né? Pagar uma fortuna por um macaquinho. E assim, eu não tinha muito conhecimento antes dos macaquinhos, né? Eu não tinha muito conhecimento, assim, sobre o mundo dos NFTs, mas você pode criar muita coisa, tem muita usabilidade, assim, é muito incrível. Até cheguei a dar exemplo por exemplo, de acabar... A gente até entrevistou o Edilson Osório, não sei se chegou a conhecer o Edilson. Não O Edilson é um cara fera em blockchain. Ele é fera mesmo, assim, se você depois dá uma pesquisada nele. E aí ele tava contando, assim, dos NFTs, tipo, por exemplo, um ingresso para um show, né? Você pode usar, ao invés de ter os cambistas ali, né, que vão atrapalhar tudo, você pode fazer tudo através de NFTs, que você acaba com o problema dos cambistas. Então, assim, os NFTs, eles têm várias funções, assim, você pode criar muita coisa, e isso é muito legal, né? Então você impactou a vida das crianças, né? Você levou o conhecimento, levou a educação para as crianças, isso é extremamente importante. Os NFTs eles têm diversas aplicações e a gente está descobrindo cada vez mais algumas delas. Eles desbloqueiam não só acesso a uma comunidade, como a gente está experimentando com algumas outras coisas no mundo da educação. Imagine que o NFT pode se tornar o seu currículo, ele pode se tornar as suas notas ou os projetos que você participou. E aí o Vitalik criou agora os NFTs Soulbound Tokens, que você não pode transferir ele. E aí ele pode se tornar sua identidade, seu passaporte, sua carteira de motorista. Então agora sim a gente consegue fazer NFTs que não são transferíveis e você consegue usar eles como forma de identidade. Mas além disso, os NFTs podem servir para tudo isso que você mencionou, um ingresso pode se tornar um colecionável. Os artistas da comunidade que a gente trabalha hoje, artistas ali que não conseguiam expor a arte deles para um mercado global, agora o NFT desbloqueia isso. Ele consegue colocar isso no marketplace e pessoas do mundo inteiro podem ter acesso àquela arte ali, ou àquela música ali. Então, tudo pode se tornar, esse item digital que é tokenizado e colocado no blockchain, ele meio que, como a internet fez com a informação, ele faz com valor. Ele flui muito mais e você quebra barreiras geográficas. A gente não se limita mais somente à nossa região ali, às oportunidades que existem lá. A gente abre para um mundo de oportunidades onde uma pessoa no Japão pode comprar um NFT de uma aldeia indígena, da Paitê Suruí, por exemplo, que a gente está trabalhando hoje. Tem fotos fantásticas lá que eu converso com o cacique e ele fala, não, a gente vai trazer o Web3 para a aldeia, eles já estão com a internet instalada, e a gente quer também que a nossa cultura seja colocada no blockchain. Claro. Porque é imutável, você consegue colocar lá e preservar. E as causas lá das campanhas que a gente vai fazer nas aldeias é para preservação ambiental, é para luta contra o tráfico de animais. Então existem várias causas que você pode usar o NFT
e ser criativo, né? Eu acho que são experimentos. A gente está validando várias hipóteses agora que não existiam. São novos modelos que se tornam E possíveis. eu acho que o mais gratificante, né, em relação ao projeto, é você ver realmente a vida das pessoas mudando, né? O teu trabalho ajudar a vida dessas pessoas. Isso é extremamente gratificante, não tem preço, né? E cada vez que a gente visita uma dessas comunidades, quando a gente vai no Chapadão, quando a gente vai na Rocinha, e as conversas que a gente tem lá tão avançadas, assim, que quando eu chego em Miami eu não consigo ter as mesmas conversas, às vezes, com meus amigos lá. Então você vê que equaliza. As oportunidades vão se equalizar porque estão saindo programadores em blockchain de lá, que hoje em dia é a habilidade mais importante, mais demandada no mundo inteiro. Então E imagina ganha esses. muito bem, muito bem. Muito bem. E trabalha remoto. Então não existe tantas oportunidades de trabalhar remoto ali em alguma dessas regiões. Então agora, pela primeira vez, vão surgir carreiras, estão surgindo carreiras e oportunidades de trabalho que a gente está listando, identificando. E a gente agora, até para entrar na parte de educação, a gente começou com um pilar de games, a gente tem um pilar de NFT de impacto, mas no centro está a educação. Porque a gente sabia que só gerar renda não ia, o impacto ia causar, mas a gente não sabia para onde ia o dinheiro, a gente queria pegar na mão deles e falar o que, que você faz agora que você está gerando renda, você quer investir, você quer... Então, a educação se tornou nosso pilar mais importante. Então, desde o início, a gente começou fazendo aulas presenciais, aulas em Zoom, e hoje a gente tem acesso a plataformas digitais que a gente consegue escalar esse conhecimento e essas informações chegam até essas regiões. Então, é muito bom ver eles falando que, alguns depoimentos que eles falam, eu sou a primeira pessoa da minha família inteira a ter dólar em stablecoin. Que legal. Então imagina que agora eles não precisam só ter real, eles podem ter dólar, e eles falaram, eu também tenho um Bitcoin e tenho Ethereum e estou olhando alguns jogos e projetos para eu investir. Olha a mudança de mentalidade que tem isso em um ano. Não, Então, e assim, não, além dessa mudança, assim, eles nunca teriam essa oportunidade, provavelmente. Assim, a maioria das pessoas não teriam acesso a essa informação, não teriam essa oportunidade. Iam continuar tendo a vida deles que eles têm hoje em dia, né? Então, é muito legal ver a mudança. desde o início a gente sempre soube que não adianta a gente falar que isso é possível, mas a Carol saindo de lá e sendo exemplo para eles, saindo do mesmo lugar que eles e fazendo isso acontecer, é lá no Blockchain Rio. Eu vim de Miami para o Brasil tem 3 semanas para participar do Blockchain Rio, do Ethereum em São Paulo. A gente levou mais de 70 pessoas das comunidades para o Blockchain Rio. Eles participaram dos bootcamps, das hackathons. Então, cada pessoa que dá essa que volta para a comunidade deles, eles começam a se sentir parte do ecossistema e conectar com as pessoas que estão construindo. Então, isso faz a diferença para eles. E agora, eles veem que é possível. Eles veem que essa oportunidade existe e eles podem participar da construção dessa nova Web3. A gente precisa da visão, da perspectiva de cada uma das pessoas, senão a gente vai continuar solucionando problemas da minoria. A gente não vai conseguir solucionar os problemas que está afetando a maioria. Então, esse é um desafio grande, porque a gente tem problemas estruturais, sistêmicos, e a gente chega em algumas regiões que não tem internet, que não tem computadores. Então, a gente tenta solucionar de alguma forma com a ajuda deles, e eles criam com a gente essas soluções. Então, não somos nós falando o que tem que ser feito, mas são eles dizendo o que eles precisam. Que é muito mais legal, essa co-construção, que a Web3 é muito disso. É muito mais comunidade. Então, apesar, a gente sempre fala isso, apesar eu, Henrique e Jeff tivemos essa ideia da Play for Change, hoje em dia não significa que a gente vai ter as boas ideias daqui para frente. Então, por isso que a gente quer distribuir a governança, descentralizar um pouco mais e que outras pessoas que cheguem agora tenham um poder de voz e a gente seja inclusivo e diverso, né? Que a gente consegue realmente inovar cada vez mais daqui para frente. Isso é legal. Dar oportunidade para os outros sugerirem coisas, né? Acabar com a hierarquia de uma empresa, né, por exemplo. Então, todo mundo tem voz ali. Isso é importante. E eu venho de um ambiente hierárquico também, apesar de ser mais horizontal, consultoria, a gente conseguia tomar decisões também. Mas a gente está descobrindo novas formas com as ferramentas da Web3, que a missão da Play for Change é gerar transformação social utilizando ferramentas da Web3. Sim. Então, a missão é essa, a missão é clara para a gente, mas as ferramentas mudam, porque as ferramentas estão sendo construídas ainda. Então, a gente começou com games. Games, para a gente, ainda é uma indústria que vai crescer muito, e é gigantesca. E só o fato de você ter um NFT dando propriedade digital para aqueles jogadores, eles têm possibilidade, sim, de gerar renda dessa forma, mas tem pessoas que não são de game. Tem pessoas que preferem ser arquitetos ou designers de metaversos, ou artistas ou músicos, e vão colocar a arte deles no blockchain. Então, a gente quer também ter trilhas educacionais que a gente está criando, que a gente já tem montada, só que a gente está em fase de teste, para essas pessoas decidirem qual caminho eles querem seguir, porque começou com desenvolvedores, por isso que a gente tem um DeFi difícil de usar. Meus pais, hoje em dia, ainda não é tão fácil e simples para eles navegarem, mas estão migrando pessoas de indústrias tradicionais, designers, pessoas de vendas, e como a internet também no início era discada, todo mundo achava que não ia funcionar, o blockchain também ainda não está no jeito que
que a infraestrutura funciona 100%, mas está evoluindo, e quanto mais pessoas migram em cada ciclo que chega, vai melhorar a forma como funciona. E é muito bom ver, em 6 anos, eu acho que eu estou na indústria, ver essa evolução, ver mais pessoas entrando. Antigamente, quando eu ia para os eventos, era muito mais Bitcoin e Ethereum, tinha aquela comunidade ali. Agora, quando você vai para evento, tem artistas, tem músicos, Não, mudou tem... muito, cresceu. É um mercado totalmente diferente, né? E até você falou a questão, estava comentando lá das mulheres, né, que iam no pedágio para vender água e tudo mais, e que delas começaram a jogar o Axie Infinity. O Axie Infinity, ele bombou numa época que o mercado tava bombando, né? Então tava tudo bombando e a galera tava ganhando muito dinheiro com o Axie Infinity. Eu não sou de jogos também, mas a galera tava ganhando muito, muito dinheiro com isso, tava interessante. A questão é que o mercado virou, né? E aí, como essas pessoas lidaram com tudo isso? Que vocês falaram que vocês focaram em educação. Como essas pessoas que, pô, tava ali, tava ganhando dinheiro, claro que todo mundo que ganha dinheiro já vai e se empolga. Como elas lidaram com esse, em ver que, putz, não é tão assim, né? Você não vai ganhar o dinheiro, não é fácil, né, na verdade. E como esse mercado ainda, como é muito novo, ele tem ciclos ainda, a gente imaginava que poderia acontecer. Então a nossa preocupação, a gente tinha uma preocupação muito grande também em quais jogos a gente trazia. A gente não queria trazer um jogo que depois de um mês ia sumir, gera uma frustração, ainda mais para quem está entrando agora. A gente tinha pessoas das comunidades ganhando entre 100 e 500 dólares pela primeira vez, e isso gera uma frustração. E os Dólares, jogos né? eram uma ferramenta... Mas imagina. Dólares. Era muito mais do que o salário mínimo, mas muitas vezes para eles, tinham que pegar 2, 3 ônibus, mandavam um currículo que existia, de certa forma, discriminação de onde são, da cor da pele. Nos protocolos de Web3 não existe isso. Você pode ser quem você quiser, você está ali, Não pode ser importa. anônimo, se você quiser, não importa. O que importa realmente são suas habilidades e o valor que você traz para aquelas comunidades e ecossistemas. Então, isso muda o jogo completamente. E a gente sempre quis trazer esse conceito. Você está ganhando aqui 100 dólares, mas é muito importante que você venha para a nossa sessão de educação. Inclusive, se ele não viesse, a gente tirava o jogo. Porque o jogo era uma ferramenta de engajamento para a educação. O jogo se tornou somente uma ferramenta para a pessoa aprender. E a gente criou, em parceria com a Cambiatos, que é uma plataforma da Costa Rica, que eles gamificam esse processo de aprendizagem usando tokens. Legal. Então, a gente criou diversas atividades, desde eu baixei minha carteira digital, eu li um conteúdo do Bankless, ou eu li um e-book que a gente escreveu da Play for Change. Cada coisa que eles faziam, eles podiam clicar, fazer o claim e subir uma evidência, e a gente tinha validadores da Play for Change mandando tokens para eles. Que legal. E esses tokens Play, eles poderiam trocar no mercado por mentorias nossas, por ofertas de games, por várias coisas que engajavam eles a continuarem aprendendo, a comprar um NFT, e eles iam subindo de nível ali nesse processo. Então, a educação para a gente sempre foi o principal. E aí, quando a indústria de games caiu, não foi bom, claro que essa renda era muito importante para manter eles engajados, mas a gente começou a criar novas formas, seja NFTs de impacto surgiram a partir daí, que a gente compartilhou a Play for Change pela primeira vez no Ethereum Rio, que aconteceu em março, agora no Brasil. Inclusive, foi, acho que, o primeiro evento que eu participei no Brasil e comecei a conectar mais com a comunidade do Web3 no Brasil. E foi muito bom. Abriu portas muitas pra gente como Play for Change. Diversas parcerias, como CoinTimes, do Isaac, ele ofereceu pra gente de graça o conteúdo deles, que eles passam de uma forma simples, que às vezes é complexo a gente explicar isso para cada comunidade sobre Bitcoin e Ethereum. Se a gente coloca o CoinTimes para eles terem acesso, é muito mais fácil essa curva de aprendizado, né? Então a gente vai utilizando essas ferramentas para facilitar esse processo de educação. Então, ainda assim, é claro que os games caíram, a gente continua conversando com novos jogos, ou não só jogos, mas ferramentas de Move to Earn, X to Earn, que eles chamam hoje, que... Move to Earn é incrível. Eu sou apaixonada. Steppen, e a gente sempre que vai colocar alguma coisa, a gente testa em nós mesmos, né, para se questionar, será que isso é sustentável? Será que o time é sólido? Como a gente faz para investimentos também, a gente faz para qualquer modelo desse. Porque os modelos novos você consegue monetizar a sua atenção, né? Nossos dados são os ativos mais importantes, que inclusive a Web3 utiliza eles bastante para geração de receita. Na Web2, desculpa. Na Web3, a gente consegue monetizar nossos dados. Isso muda. Então, eu pensando com Steppen, por exemplo, por que eu vou ganhar token só por andar? Eu já ando de graça, me faz bem. E eles incentivam, então eles criam esses mecanismos de incentivos. Mas aí eu vi a Nike patrocinando, eu vi a Adidas patrocinando. Eu falo, tem algum interesse aí também. E tem oportunidades deles terem acesso às pessoas que estão correndo, que podem criar um NFT do tênis deles e passar para as pessoas. Não só de marketing, mas ter acesso direto ao consumidor deles. Então, existem algumas formas ali, além do crédito de carbono, que a Steppen ganha muito com isso também. Claro. Porque eu comecei a correr muito mais por causa do Steppen do que eu corria antes. Não, então, eu achei vejo o Steppen
muito legal, assim, porque quando ninguém tava falando, eu gravei um podcast com a Rafaela Romano, não sei se já ouviu falar dela. Sim, sim, conheço a Sim, Rafa, sim. e a Rafa, É, enfim, acho que ela é super inteligente, assim, ela é super ligada em tudo do mercado, tudo que é novo, e ela comentou de Stepn quando ninguém tava falando. Eu falei, cara, que legal, porque assim, eu trabalho muito em casa. Então, quando eu vejo, passou a semana, eu não saí de casa, entendeu? Eu não saí de casa, não fiz exercício, não fiz nada. Aí, quando ela me contou, eu falei, cara, que legal, é um estímulo realmente pra eu fazer alguma coisa, principalmente no momento que a gente estava vivendo, né? Pô, pandemia, todo mundo preso dentro de casa, as pessoas não estavam saindo. Então sai, vai caminhar, né? Vai caminhar, vai ganhar dinheiro, melhor ainda. Eles se questionam o que é valor. Isso é um valor gerado para mim. Eu estou muito mais saudável por causa do Steppen. Então, isso é um valor que eles estão gerando para mim. Inclusive, além do Steppen, tem um podcast, quer dizer, tem um aplicativo de podcast que eu ganho Bitcoin para cada podcast que eu ouço. E o que é que Ah, significa tipo, é isso? um faucet. O Fountain. Não sei se tem o Fountain, que Ah, é você ouve podcasts e é o porque que isso muda isso. antigamente era faucet, né? Que falava, que eram torneirinhas que iam pingando o Bitcoin. Então, Ah, então assim, você assistia tipo um anúncio e você ganhava Bitcoin por assistir aquele anúncio. exatamente. Como o Brave Um faz. A gente fez um call satoshi, com o Brave. né? Na verdade. E isso se tornam formas de criar mais resiliência para as pessoas, porque Aham, eles têm várias formas de gerar renda agora. Eles podem assistir uma propaganda no Brave e ganhar tokens do BAT. aham. Eles podem ouvir um podcast, se educar e ganhar Satoshi. Então, Sim. você começa a abrir um leque de oportunidades desses novos modelos onde eles distribuem mais a receita. Aham. Então, por não ter aquela centralização, a receita não vai só para os investidores e para a empresa, ela é redistribuída para a comunidade. Uhum. Então, os games fazem isso, os protocolos da Web3 fazem isso. Então, a gente vai ter muito mais oportunidade de participar, co-criar com esses produtos. Então, eles lançam um produto em beta ainda, eles não querem ter um produto para esperando, mas eles criam o produto junto com a comunidade. Então, Uhum. tem muitas coisas novas acontecendo e nosso propósito é levar isso o mais rápido possível para as comunidades. Claro, depois que a gente fizer a nossa curadoria e ter meio que um conforto de que o risco é um pouco mais baixo para eles começarem a utilizar isso. Eu achei muito legal, Vitor. Isso é um leapfrog. Isso acontece, é um salto que eles dão, que a gente Aham. está vendo na África, em que pessoas estão tendo contas corretoras de cripto antes de ter um banco. Quando é Uhum. que a gente vai imaginar isso? Sim. Como eles têm acesso a um celular antes de ter o telefone fixo. Então a gente consegue dar esse salto numa tecnologia para uma outra que chegou mais rápido. Ou ofereceu algo de benefício que para eles foi importante. Então a gente tem muito isso na nossa cabeça de que as sementes que a gente está plantando no ano passado e plantou agora estão gerando frutos e várias pessoas estão começando a conseguir oportunidade de carreira na Uhum. Web3 Uhum. por causa desses programas. E a gente não tem mais controle sobre isso e é bom assim, porque eles vão fazendo os próprios projetos deles. A Carol apresentou o projeto dela agora no Launchpad da Ethereum São Paulo, e pra gente era um orgulho, sabe? A gente vê realmente Sim, é saindo frutos e o impacto incrível. sendo positivo. É É. incrível, assim, é o que eu disse, né? É muito gratificante você ver o que você construiu dando certo e mudando a vida das pessoas. Mas aí eu tenho uma pergunta que talvez quem tá acompanhando a gente tá fazendo. Como a Play for Change se sustenta? Como a Play for Change consegue viver? Como que funciona isso? No início, foi bastante de self-funded de capital próprio dos Uhum, fundadores para testar esse experimento. Chegou um momento que os games, nossos investimentos nos NFTs dos games, nas lands, eles estavam gerando um retorno muito bom, porque 90% do retorno ia para os jogadores e 10% ficava com a DAO, da uhum, Play for Change, para manter e reinvestir uhum. em novos projetos. Chegou um momento que os games não estavam mais, então fechou um pouquinho, diminuiu um pouquinho essa fonte de receita, Sim. e aí abriram a fonte dos NFTs. Então hoje se a gente trouxer artistas, a gente quer ter projetos de impacto no nosso marketplace, onde cada projeto desse, 10% fica para a DAO para reinvestir em novos projetos. Então, se um artista ali que a gente trouxe para o nosso projeto, 90% vai para ele, Aham, ou se ele quiser doar para alguma ONG, a gente faz esse revenue share, aham. e 10% fica para a DAO para reinvestir em novos projetos que estão começando. Então, a gente cria esse ciclo virtuoso. Então, a gente chama de organizações mais regenerativas, Uhum. que não tem, de certa forma, um modelo de maximização de lucros completamente, mas a gente quer redistribuir isso para a comunidade que está participando disso. Então, a gente ainda está descobrindo quais são esses novos modelos, Sim, mas tem sido grants também. A gente conversa bastante com a Ethereum Foundation, com a sim. Polygon, Chainlink, e esses protocolos querem ver esse tipo de aplicação, porque A Celo se você tem também. Você já a conversaram com Celo também, a gente fala com a ela? Mila, então a gente está Aham. bem conectado com esses ecossistemas e é muito bom ver o apoio desses protocolos e ver que a Web3 é um movimento
quer causar transformação social, ele quer reinventar as finanças regenerativas, as DAOs de impacto, então tem os grants do Bitcoin, então a gente está bastante usando essas ferramentas para que nossa DAO também... A gente lançou o nosso NFT da Play for Change, em que as vendas também seriam revertidas para essas causas sociais. Então tem muita experimentação acontecendo, mas a gente está muito otimista. Apesar das ferramentas mudarem bastante, a gente vê um futuro que é muito mais próspero e a gente consegue distribuir esse valor de uma forma mais justa. E para pessoas que estão realmente contribuindo, gerando valor, é bem meritocrático. A gente vê... E não vai ser esse ou o tradicional. Acho que vão ser os dois juntos, coexistindo, e cada um gerando o valor que pode. Mas esse modelo, pelo menos, abre espaço para qualquer pessoa, independente de onde ele more. E aí você não precisa mais mudar para a cidade para ter a oportunidade de trabalho. Você pode ficar no campo, você pode ficar na ilha. Minha mãe mora na ilha. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai começar a escolher lugar para morar de acordo com o que a gente gosta, de acordo com o lugar que a gente está se sentindo bem. Que é maravilhoso. Inclusive, eu estou me sentindo muito, porque eu estou no Brasil agora, eu não sei quando eu vou voltar para os Estados Unidos. E eu estou me sentindo muito bem aqui em Salvador, vou passar um tempo na praia e posso trabalhar de lá se a internet for boa. Então, esses questionamentos a gente começa a fazer mais. E eu quero que isso seja possibilidade também para as pessoas da comunidade e eles consigam causar esse impacto real na comunidade através de uma tecnologia global e esse valor chega aqui pela primeira vez. E o Brasil pode se beneficiar disso. Isso não tem preço. A liberdade não tem preço. Você poder trabalhar onde você quiser. E o Brasil pode se beneficiar muito. É bom ver o Brasil também abraçando as tecnologias, os ETFs sendo criados, a indústria como um todo. Ver o Dani fazendo um trabalho fantástico com a Lick. Não, o Dani faz um trabalho fantástico. Eu sempre admirei. O Dani é um super empreendedor, tá fazendo um trabalho fantástico. E aí até você falou no começo aí do nosso podcast que vocês estão aí conversando com a Lick. Dá pra dar um spoiler? Claro. A gente quer que esse impacto ele consiga se expandir e a gente precisa de parceiros sólidos e fortes que querem democratizar o acesso às finanças. Esse é o propósito da Lick, né? Com os tokens que vocês criam, vocês conseguem que mais pessoas participem desse mundo. Então a gente está planejando alguns projetos e campanhas de impacto através de NFTs. Já temos algumas ONGs trabalhando nesse projeto e em breve, acredito que meados de outubro, a gente vai fazer um lançamento formal. Então eu estou conversando bastante com o El e com o time da Lick, pessoal fantástico, a galera muito boa. Muito bom. E tem sido um apoio muito bom para a gente também. Então é sempre bom contar com as empresas que estão pensando de forma consciente, querem fazer a diferença. Tem o ISD já, tem as ODS, os objetivos de sustentabilidade definidos e eles começam a ver que eles têm uma responsabilidade muito grande na sociedade. Eles precisam causar um impacto positivo e não só minimizar o impacto negativo que é causado, né? Daqui para frente, a gente precisa dessa liderança que esteja querendo fazer a diferença. Então, é muito bom conversar com essas pessoas que estão mudando o mundo. Então, pra gente é demais. Isso é muito legal. Construir juntos, né? Muito legal mesmo. Vitor, eu quero te parabenizar pelo projeto de vocês, assim, eu acho incrível esse tipo de projeto que ajuda as pessoas, que leva realmente, né, toda essa tecnologia, toda a informação para as pessoas que realmente, é claro, faz a diferença na vida de todo mundo, faz, mas assim, na comunidade a gente sabe que é muito mais difícil de chegar a informação. Então, parabéns mesmo pelo trabalho. O que você precisar, inclusive, pode contar comigo, pode contar com a Lick, com certeza você já está em contato aí com o pessoal. Parabéns, vai bombar, vai voar cada vez mais. Tem algum NFT disponível para a galera comprar? Tem alguma coisa assim? Tem sim. Nossos NFTs estão no OpenSea, NFTs de impacto da Play for Change. Quem quiser acessar também o nosso site é Play for Change, o for é com 4.io. E lá você vê todos os projetos que tem em andamento e o que a gente está planejando para o futuro. E pode preencher um formulário se quiser participar da Play for Change, se quiser contribuir com a DAO, se quiser indicar ONGs. Então, de qualquer forma, que quiser participar, nossa organização é aberta. Então, a gente está no Discord, a gente tem reunião que qualquer pessoa pode entrar e dar ideias e contribuir. E isso que é muito legal das DAOs. A gente interage em comunidade com a Bankless Brasil, com a Niftify. Então, cada solução que a gente cria aqui, ela vai para outras DAOs e vai para outras comunidades muito rápido, porque tem pessoas participando de diversas DAOs. Então, é bem legal ver isso acontecendo, essas novas formas de organização digitais, remotas, mas que conseguem se estruturar e conseguem se coordenar, né? Que é o que a gente faz de melhor. Sim, muito legal mesmo. Bom, um prazer ter você aqui, Vitor. Parabéns de novo pelo projeto. Tenho certeza que vai continuar mudando a vida de muitas pessoas. E vamos marcar mais vezes, quero saber e quero continuar acompanhando o projeto de perto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí no que vem de novidade, né? O que vem ali, que aí com o pessoal da Play for Change. E sigam eles, acompanhem eles aí em todos os canais. Tem Instagram também? Temos Instagram, é playforchange.dao. Podem seguir a gente lá. E foi um prazer estar aqui, Flavinha. Agradeço muito o convite e estamos sempre felizes em compartilhar o que a gente está fazendo e com a mentalidade de aprendizagem, né? Estamos aqui para aprender sempre. Isso é ótimo. Muito rápido. Vamos crescer juntos, né? A gente cresce junto com o mercado. Isso
Tá bom demais. Vamos junto. Vitor, obrigada, pessoal. Obrigada. Lembrando que toda terça-feira tem podcast para vocês. E, é claro, todos os dias, segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã, tem atualização do mercado cripto. Então, eu espero vocês semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor.